Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do programa Semente Abstrata nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. São 19 horas e 30 minutos na capital de São Paulo, diretamente de São Paulo para o Brasil e para o mundo. Hoje, pessoal, eu vou trazer um tema que, na verdade, está relacionado a muitas questões que as pessoas, que vocês me trazem com muita frequência. E eu recebi essa pergunta e achei muito oportuna, muito inteligente, então eu decidi trazê-la para o nosso programa hoje, que é o seguinte. Essa pessoa me questionou dizendo: João, vocês no caso, né, e agora você, desde os tempos do Núcleo 137 e agora no Semente Abstrata, vocês muitas vezes falaram sobre colégios iniciáticos, ordens secretas, fraternidades ocultas, mas sempre num contexto mais histórico. Não é? Falando muito das questões ligadas ao passado. Então eu já falei muito aqui sobre os templários, não é? Já falei muito sobre as fraternidades da Índia, do Tibete, Rosa Cruz, enfim. E hoje em dia, essas fraternidades elas ainda existem? Né? Qual o papel delas nos tempos atuais? O que são os colégios iniciáticos, as fraternidades ocultas hoje em dia? Então, gente, eu vou trazer como tema, falar um pouco então dos colégios iniciáticos, fraternidades ocultas, ordens secretas nos dias de hoje, quais os papéis dessas ordens no nosso mundo e no nosso tempo. Pois bem, gente, eu falo, né, com mais propriedade sobre a escola a qual eu pertenço, a tradição a qual eu pertenço já há 15 anos. No caso, eu pertenço à Sociedade Brasileira de Eubiose, que é um colégio iniciático com DNA puramente brasileiro. A Eubiose é um colégio iniciático que foi criado, não é, podemos dizer assim, em 3 fases. Começou em 1899, 24 de junho de 1899. Depois houve um fato de grande espiritualidade que aconteceu em 1921 em São Lourenço, Minas Gerais. Isso em 1899 foi em Itaparica, na Bahia. E aí, finalmente, em 1924, a Eubiose, como instituição civil, né, como sociedade civil, foi fundada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 1924. Né? Então, a Eubiose, vejam que ela tem aí um triplo aspecto, baiano, mineiro e carioca, fluminense. Mas, essas questões à parte, pessoal, como eu falei, eu vou trazer vou falar um pouco da eubiose, inclusive para fazer um convite a todos vocês, tá certo? Mas é claro que eu não vou me restringir à eubiose. Eu vou falar num contexto mais geral, sob a minha perspectiva, com base no que eu estudo e com base no que eu recebo da fonte, que eu recebo da tradição, bebendo lá na fonte dos conhecimentos da Sociedade Brasileira de Eubiose, não é, da ordem do Sagrada Ordem do Santo Graal, a qual eu tenho o privilégio de pertencer. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Existem, portanto, colégios iniciáticos ainda hoje em dia, e eles funcionam, eles têm um papel ativo, não é? E as pessoas também às vezes me perguntam, falam: João, eu vejo assim algumas coisas, algumas ordens, não é? Algumas fraternidades maçônicas, rosacrucianas, né, tal, etc., teosóficas, mas que parece que eles ficam muito orientadas aos símbolos, tá certo? E à transmissão dos conhecimentos.
O que não está errado, claro. Mas e o papel ativo dessas sociedades, desses colégios iniciáticos perante o mundo, né? Perante o mundo que nos rodeia? Então, pessoal, e como eu estava falando, eu vou falar sobre a minha, portanto, sobre a minha perspectiva, tá certo? E vou trazer aqui alguns elementos e algumas reflexões pessoais, propondo a vocês também que façam suas pesquisas, que façam as suas reflexões, tá certo? Para que possamos aí chegar a um denominador comum, não é? A uma conclusão mais próxima aí, não é? Da realidade. Pois bem, pessoal, então as fraternidades ocultas, elas continuam operando? Claro que sim, gente. Algumas têm um papel mais importante, né, dentro de determinado período, determinado contexto político, econômico, social, determinada região do globo, tá certo? Enquanto que algumas passam, não é? Assim como algumas passam a ter esse papel mais importante, outras que no passado tiveram um papel mais importante, passam a ter esse papel diminuído, a ter esse papel minguado, embora não deixe de ter a sua importância, tá certo? Mas é isso, a evolução ela acontece, os contextos políticos, econômicos, sociais, a própria marcha das civilizações perante o globo Terra, ela vai se modificando. As civilizações têm seus períodos, não é, de começo, ascensão, não é, apogeu e queda. Então isso é normal, faz parte dos próprios ciclos. Então vejam, quando nós falamos de fraternidades secretas, de colégios iniciáticos, vejam, na antiguidade, tá certo? Onde eram os núcleos principais? Egito relacionado ao Ocidente e Índia relacionado ao Oriente. Tá? Então estavam ali no norte da Índia as fraternidades que operavam entendeu? Que trabalhavam ali pelas questões mais do Oriente e o Egito para o Ocidente. Aí os chamados mistérios egípcios, eles foram transmitidos. Tá? Eles foram mesclados, por exemplo, os mistérios herméticos, né? Eles influenciaram muito os mistérios hebraicos. Tá certo? Aí veio toda a tradição hebraica, a tradição cabalística. Aí a sabedoria egípcia foi transmitida à Grécia. Então aqueles grandes filósofos gregos, os grandes pensadores, que eram grandes iniciados, todos eles bebiam na fonte do Egito. E ali na Grécia surgiram as escolas de iniciação, as escolas de mistérios, os mistérios órficos, os mistérios de Dionísios, enfim, de Deméter. Depois foram transmitidos aos mistérios romanos também. Vejam que essas civilizações, elas foram as grandes civilizações da antiguidade. Né? Vejam, primeiro Egito, depois Grécia, depois Roma. Tá? Aqui no contexto ocidental, depois nós tivemos aí o grande apogeu da Europa. Não é? O foco de desenvolvimento da civilização passou a ser a Europa. Aí nós temos, dentro do contexto europeu, nós tivemos inúmeras tradições de diversos colégios iniciáticos. Tá? Muito herdeiros dos neoplatônicos, dos gnósticos, que foram aqueles que foram os primeiros guardiões dos mistérios cristãos, tá certo? Dos mistérios dos primórdios, da Igreja de Cristo, e claro que isso foi se perdendo no decorrer dos séculos, tá certo? Mas toda essa tradição passou a outros grupos, outras ordens, como os bogomilos nas Balcãs, tá certo? Depois aos cátaros, aos cátaros de Languedoc, no sudoeste da França, os próprios templários, a ordem dos pobres cavaleiros templários,
e Templo de Salomão, depois que os templários foram exterminados, podemos dizer assim, né? Foram extintos e exterminados também, não é? A tradição templária continuou existindo, tá certo? Só que com outra roupagem. A tradição passou, por exemplo, para a Península Ibérica, para a Ordem de Cristo e as ordens ibéricas associadas à Ordem de Cristo, tá? A Ordem de Avis, a Ordem de Alcântara, a Ordem de Calatrava e tantas outras existentes ali na Península Ibérica, onde já existiam também as ordens secretas islâmicas ligadas ao sufismo, né? Ao sufi, e também as cabalísticas que ali existiam, ligadas ao judaísmo cabalístico da Península Ibérica. Então tudo isso foi se mesclando, tá? E aí essas ordens ibéricas tiveram um papel essencial na Era dos Descobrimentos. A Era dos Descobrimentos só aconteceu por causa do trabalho dessas ordens, tá certo? Aí outros herdeiros dos Templários foram os próprios Rosacruzes na Alemanha, na figura de Christian Rosenkreuz, na lendária, mítica figura de Christian Rosenkreuz, e também a própria tradição maçônica da Escócia, a maçonaria escocesa, que deu origem aí à fortíssima tradição maçônica das Ilhas Britânicas, né, mas que tinham ali como origem a própria maçonaria escocesa, também herdeira dos Templários. Depois, no decorrer dos séculos, isso foi sendo transmitido. Chegou até o século XVIII, aí o grande papel do martinismo, por exemplo, da franco-maçonaria, na própria Revolução Francesa, já falei disso tantas vezes aqui no Semente Abstrata, tá? O papel essencial que tiveram os franco-maçons, por exemplo, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, século XVIII, final do século XVIII, anos 1700, tá certo? E aí depois, pessoal, no século XIX, aí houve um grande renascimento, assim podemos dizer, não é? Um grande renascimento das tradições, porque o século XIX foi um século muito marcado pelo materialismo, né? Pelo cientificismo. Então começou a haver um renascimento, tá certo, das tradições espiritualistas vindas do Oriente. Interessante isso, não é? O próprio trabalho de Allan Kardec na França, né, o fundador do espiritismo, do kardecismo, que trouxe muitos conceitos, muito conhecimento que veio das tradições hinduístas, budistas, depois principalmente com a teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, final do século XIX, e aí com Helena Blavatsky surgiram vários movimentos, tá certo, ao redor do mundo, tá? Inclusive no Brasil. Chegando, pessoal, ao Brasil, nós temos, lógico, o Brasil ele foi... podemos dizer assim que o Brasil ele foi todo formado, não é, por membros primeiro da Ordem de Cristo, e as ordens ibéricas e essas ordens portuguesas que possibilitaram, não é, o descobrimento, entre aspas, do Brasil e a própria formação da nação brasileira, do Estado, da nação, do povo brasileiro, tá certo? Existe uma ordem muito oculta chamada Ordem de Maris, tá? Ordem de Maris, mas aí no decorrer, né, o Brasil ele foi descoberto, né, vejam que tanto as caravelas, né, as naus, as caravelas de Colombo e Cabral tinham a Cruz de Malta, que era um símbolo da Ordem de Cristo, portanto um símbolo templário. Então eram os templários que estavam chegando às Américas no século XV e no século XVI, tá certo? Interessante isso. E é lógico, depois, no decorrer dos séculos, como eu falei, essa tradição iniciática passou muito a franco-maçonaria, não é? Aí vejam, a própria independência do Brasil, né, todas essas grandes figuras ligadas à independência do Brasil eram todos maçons, o próprio José Bonifácio, JB, né, cujas iniciais, não por acaso, retratam aí a própria
as próprias colunas Jaquim Borrás dos templos maçônicos. Dom Pedro I, né, o nosso primeiro imperador também, Dom Pedro II também, um ser de altíssima hierarquia, de alto nível de consciência, Dom Pedro II. E aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos chegando ao final da Era de Peixes, não é? E começo da Era de Aquário, em que a própria lei, não é? A lei maior que a tudo e a todos rege, através do governo oculto do mundo, do governo espiritual do mundo, que é a Agartha, preparando, não é, o terreno para a ascensão da consciência da Era de Aquário e da nova manifestação avatárica de Maitreya, de Buda Maitreya, pelas bandas do Ocidente, não é, portanto, das Américas. Esse processo, portanto, começou a ser preparado, como eu falei, principalmente pelo papel da Sociedade Teosófica num primeiro momento, com a sua fundação em Nova York, por Helena Petrovna Blavatsky e pelo Coronel Olcott, tá certo? E, na sequência, tá, pelo trabalho de Henrique José de Souza, esse grande teósofo, esse grande filósofo, teósofo, hermetista, esse grande iluminado, esse grande iniciado, foi Henrique José, professor, nós chamamos carinhosamente de professor, mestre Henrique José de Souza, tá? Que foi o responsável pela criação das bases do movimento teosófico no Brasil, tá certo? Que depois, não é, foi chamado, né, mudou de denominação de teosófico para eubiótico, eubiose. Sendo que esse trabalho, pessoal, principalmente da teosofia, vejam que a teosofia ela tem uma ligação aí muito mais forte num primeiro momento, com as tradições do Oriente. Vejam que a própria Sociedade Teosófica, fundada por Blavatsky, ela tem sede em Madras, Adyar Madras, na Índia, tá? Só que a teosofia, tá? E principalmente aí pelo trabalho de Henrique José de Souza com a eubiose, uma das suas grandes missões, como eu falei, além de estar relacionada, tá certo, às revelações do novo ciclo de 2000 anos da Era de Aquário e as revelações relacionadas ao advento da nova consciência, do novo avatara de peixes, do novo Buda de Aquários, Maitreya Buda, também teve um papel importante de unir as tradições do Oriente e do Ocidente. E aí portanto, aonde eu queria chegar para falar para vocês um pouquinho sobre a eubiose. E já, na sequência, fazer um convite para todos vocês. Pois bem, pessoal, vejam que a eubiose, como eu falei, ela é uma escola brasileira, é uma escola iniciática, um colégio iniciático que trabalha ativamente, claro, longe dos holofotes, tá certo? Porque o trabalho ele é oculto e vai continuar sendo oculto, tá certo? É um trabalho ligado, um trabalho muito mais ligado à espiritualidade, né? Com reverberação, claro, no mundo material. Mas a eubiose trabalha já há muito tempo, tá? Já é um trabalho de mais de 100 anos ativamente pelo engrandecimento, tá? Pela elevação do nível de consciência e engrandecimento do gênero humano, tá certo? A partir do Brasil. A partir do Brasil. E aí unindo, portanto, o trabalho de Henrique José de Souza, unindo as tradições, unindo toda a tradição do Oriente, portanto, as tradições do budismo esotérico, do norte da Índia e do Tibete, do próprio hinduísmo, das outras tradições existentes no Oriente, não é? Do taoísmo, do confucionismo, as tradições filosóficas existentes ali, aliadas, tá certo? Ainda as tradições do Ocidente, a tradição que vem do Egito, as tradições herméticas que vêm do Egito, tá? Passando pelas tradições, como eu falei, gregas,
pelos mistérios gregos, pelos mistérios hebraicos, cabalismo, alquimia e rosacrucianismo. Então a eubiose ela abrange todo esse cabedal de doutrinas, todo esse cabedal de tradição, que é claro, a fonte delas, gente, é apenas uma, tá? A fonte é a própria Agartha, a fonte é o governo espiritual do mundo, não há outro, não é? Mas a eubiose ela reúne essas tradições, tá certo? Para além de honrá-las, além de mostrar quanto elas são convergentes, não é? Absolutamente convergentes, mas no sentido também de criar uma coisa nova com vistas ao futuro, né? Unindo essas tradições, unindo esses conhecimentos. É momento de nós renovarmos as tradições, não é? É um novo estado de consciência que está a ascender nesse momento, nesse começo da era de Aquário. E aí vocês perguntam, e o mundo está tão atrapalhado, não é? Não é tudo tão caótico? Pois é, pessoal. Arcano 18. Tá? Já falei muito, eu vou voltar a falar muito nesse arcano. Esse arcano está muito forte aqui no ano de 2023, já começou muito forte. E o arcano 18, a lua, ele é também chamado de o caos. Então, é o caos aparente, mas existe uma ordem no fundo, que está ali por trás. Tá tudo certo, tá tudo no seu lugar, tá tudo acontecendo como tem que acontecer. Estamos num momento de fim de ciclo, apodrecido e gasto. Não adianta, as estruturas podres estão caindo, vão cair, tá? Cada vez mais. Então nós devemos tomar cuidado para não nos deixar abater, abater o mínimo possível por esse astral tão denso que nos desafia o tempo todo, não é, gente? E aí, pessoal, portanto, agora eu faço o convite, estamos no começo do ano e a nossa escola, a Sociedade Brasileira de Eubiose, está de portas abertas para receber todos aqueles que se interessam por receber esse conhecimento e mais do que isso, né? A eubiose ela traz instrumentos, não é, de autoconhecimento para metabolizar esse conhecimento para que esse conhecimento se torne sabedoria, porque aí esse é o grande X da questão, né? Porque o conhecimento pelo conhecimento ele acaba se tornando uma coisa que pode ficar estagnada, não é? Então a sabedoria é o conhecimento posto na prática. Então a eubiose ela traz mecanismos, a eubiose ela traz técnicas, meditações, enfim, né? É um trabalho baseado num tripé de conhecimento, tá? Que nós chamamos de escola, de templo que você trabalha interiormente através de meditações, de yogas, de realização de ritualísticas, e teatro, que você, aí esse tripé, escola, teatro e templo, né? O teatro é como você aplica, o teatro é a sabedoria, é como você aplica isso na sua vida prática, tá? Então, pessoal, estamos agora começando um novo ano e a eubiose está de portas abertas para recepcioná-los. O curso peregrino no meu departamento, no departamento do qual eu faço parte, o departamento do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, você pode, desde já, fazer a sua inscrição e começar o peregrino, que é o preparatório para os graus da eubiose. Tá? Você passa pelo peregrino, que é um preparatório, tá certo? Aí você sendo aprovado, você está apta a fazer os 4 graus iniciáticos, que é o Manu, Yama, Karuna e Astaroth, e depois passar para a série interna da nossa escola. Então, pessoal, se você tiver interesse, espero que você tenha, ou se conhecer alguém que tenha interesse, faça sua inscrição desde já. Departamento do Sumaré, em São Paulo, Rua Paracuê, número 188, nas proximidades da estação Vila Madalena do metrô. As aulas são todas às quintas-feiras, às 20 horas, das 20 horas até às 21h30. Esse curso tem duração de 1 ano. Nós ainda temos vagas. Não perca tempo, faça a sua inscrição, vá lá conhecer.
faça sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. Você também pode obter maiores informações sobre a eubiose no site da eubiose, eubiose.org.br. Ali você pode ver se na sua cidade existe departamento representação, você entra em contato e pergunta sobre o início do curso peregrino, ou também você pode fazer o EAD, que é o ensino à distância da eubiose. Aí você também procura a informação ali no site eubiose.org.br, entre em contato lá em São Lourenço, que pode ter certeza que eles terão o maior prazer em te atender. É isso por hoje então, pessoal. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, desejando a vocês todos uma excelente semana. Semana que vem estamos de volta.